Na sexta passada, nós tivemos a oportunidade de estudarmos um pouco sobre Eva, né? E foram precisos 2 estudos para que nós pudéssemos aprender um pouco com o cenário da queda, mas o mesmo cenário da queda também foi o cenário já da promessa da redenção. Eu sugiro que vocês estudem novamente essas 2 partes sobre Eva. E à medida que nós formos progredindo, a cada instante estejam retornando nas mulheres que já foram analisadas aqui na sexta-feira. E hoje a segunda mulher da Bíblia que nós vamos estudar é Sara. E o texto base está lá em Hebreus 11:11 e diz o seguinte: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Lembram que nós falamos que, à medida que nós formos progredindo nos nossos estudos, nós vamos sempre perceber algum atributo no estudo que nós estivermos meditando. E aqui, nessa passagem bíblica, nós vemos que Sara, pela fé, recebeu o poder para ser mãe. Mas isso teve uma razão, porque ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus havia feito uma promessa para Sara. E apesar de todas as dificuldades que ela enfrentou, as consequências amargas que ela sofreu, ela teve Deus como fiel. Então, ela creu na fidelidade daquele que havia feito a promessa. O relato bíblico sobre Sara, ele começa quando Sara tinha 65 anos, um ano mais velha que eu. Então, ela já era uma senhora mesmo para o padrão daquela época. E está lá em Gênesis de 11, de 29 a 30. E esse trecho diz o seguinte: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. No versículo 30, a Bíblia menciona algo sobre Sara. A primeira menção a respeito de uma condição dela. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então vejam, na primeira vez que a Bíblia relata algo sobre Sara, foi a condição dela de estéril. E sempre que a Bíblia relata algo e pontua alguma coisa, nós já aprendemos que aquilo tem alguma relevância. E, de fato, a primeira menção é sobre o fato de Sara ser estéril, porque isso teria uma relevância no contexto de toda a promessa de Deus para Abraão. Então, em Gênesis 12, de 1 a 9, Deus chama a Abraão e faz uma promessa para ele. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vejam que aqui ele dá uma ordem para Abraão, né? E Abraão não sabia para onde ele ia. A ordem é de ir para uma terra que Deus ia mostrar. No versículo 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. No versículo 7, diz o seguinte:
apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Vejam, Deus dá uma ordem para Abraão sair daquele lugar e ir para uma terra que o próprio Senhor ia mostrar, mas ele fala: de ti farei uma grande nação. Vocês conseguem imaginar como Abraão deve ter se sentido? Porque a esposa dele era estéril, essa foi a primeira menção. Eu estou lendo para vocês na sequência em que aconteceram esses fatos. E depois ele reforça: darei à tua descendência esta terra. Então ele estava dizendo que Abrão ia ter uma descendência. Como? Se a mulher de Abrão era estéril. Então, a promessa de Deus para Abrão de que ele teria uma descendência, ele seria pai de uma nação, de uma grande nação, foi dada neste contexto, no contexto da esterilidade de Sara e também no contexto da idade avançada de ambos. Nós vimos que Sara tinha 65 e ele tinha 75. As promessas do Senhor para Abrão e para Sara, de certa forma também neste momento, né, não tinham nada a ver com a circunstância, com as condições dos dois. Porque Deus não precisa de condição nenhuma. Deus não precisa de nenhuma capacidade nossa para cumprir em nós os seus planos. E não foi diferente com Abrão e Sarai, né? Porque até esse momento aqui o nome dela era Sarai. Então, as promessas que Deus dá para nós também, elas não dependem da nossa capacidade ou da nossa habilidade. Depende exclusivamente da vontade soberana dele. E a promessa que Deus deu para Abraão foi uma promessa incondicional. Ele não estabeleceu condição alguma, ele só disse que faria dele uma grande nação. Nós sabemos também que Sara, aqui ainda neste momento, ela se chamava Sarai, era uma mulher com uma aparência física bela, né? Gênesis 12, de 11 a 20, trata sobre isso. Eu vou destacar apenas alguns pontos. Vejam no versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, Abrão, né? Disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. E, por conta disso, ele falou para Sara falar que era irmã dele. Em parte, isso era verdade, porque ela era meia-irmã de Abraão, eles tinham o mesmo pai. Mas Abraão pediu que ela dissesse isso porque ele tinha medo que roubassem ou matassem o próprio Abraão por conta da beleza de Sara. E vejam que, como líder, como sacerdote da casa dele, ele vacila aqui na fé, né? Porque ele pede à sua esposa que minta. Ele não confiou que Deus seria capaz de protegê-lo, de livrá-lo de qualquer perigo com relação à beleza, né, de Sara. E Sara, por sua vez, também, ela consente com essa mentira. E por causa disso, o texto bíblico continua nos relatando que Abraão foi tratado muito bem pelo faraó, mas que depois o faraó descobre e confronta a Abrão, né? E fala para ele: Abrão, como é que você faz isso comigo, né? Quase tomei a sua mulher, porque você me disse que ela é sua irmã. E por conta disso, o faraó dá ordens, né, para que ninguém mexesse com ambos e Abrão ficou livre de qualquer coisa. Mas a fé dele vacilou, né, neste momento. E Sara também não se recusou a mentir, né, a compactuar com essa mentira. E nós vamos ver ao decorrer dos fatos, né, como é que isso vai terminar. Nós vemos lá em Gênesis 13, de 14 e 18, que Deus amplia a promessa que ele havia feito para Abraão. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Eles têm um desentendimento lá por causa das terras e acham melhor cada um ir para um canto. E disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês,
eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aí vocês poderiam estar perguntando nesse momento, mas Estela, você não falou que a gente ia estudar sobre Sara hoje? Sim, mas Sara fazia parte deste contexto, né? Ela tinha uma condição, ela era estéril, o esposo dela recebe uma promessa, e ela é ampliada aqui, e mais uma vez Deus fala sobre a descendência de Abrão, que ela seria como o pó da terra. Sara fazia parte deste contexto. Essa promessa também era para ela, ainda que indiretamente, ainda que comunicada a Abraão, Sara também fazia parte dessa promessa. Em Gênesis 15, de 1 a 6, Deus faz a aliança com Abrão. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, que era um servo de Abrão há muito tempo? Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que seja gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até afora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu, ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nesse trecho, Abraão questiona o Senhor. Mas, Senhor, como é que o Senhor está me dando esta promessa se eu ainda não tenho descendência? Né? Abraão estava pensando que este servo antigo dele, que era um costume da época, seria aquele que iria herdar todos os seus bens. Mas Deus explica para ele que não, que seria alguém que seria gerado de Abraão. Esse sim seria o teu herdeiro. E a palavra de Deus diz que Abraão creu. Vejam que Abraão está crendo contra toda a expectativa humana, porque a realidade, aos olhos humanos, era uma esposa estéril. Chegamos finalmente em Sara. Sara conhecia essa promessa, ela era esposa de Abraão. Mas, neste momento, Sara precipita-se e convence Abrão de ter um filho, uma das servas. Aqui, Sara faz como Eva fez lá no Éden. Ela quis ser como Deus lá no Éden. Por isso ela cede à tentação e peca, né? Aqui, Sara quis assumir o papel de Deus. Vamos tentar pensar no contexto deles. Ora, Deus havia dado uma promessa de que Abraão seria pai de muitos, teria uma descendência numerosa, assim como as estrelas do céu. Era Deus quem estava prometendo. A palavra diz que Abraão creu, mas a gente também pode tentar pensar como Sara deve ter pensado. Pensem como essa mulher passou noites e noites angustiada com o fato de não poder gerar filhos, né? E o esposo aguardando o cumprimento desta promessa. E ela cedeu, precipitou-se e convenceu Abrão a ter um filho com a serva. Por ela própria, ela quis tomar as rédeas da situação e resolver, já que eu não tenho condição de ter filhos, então eu vou tentar achar um plano B, né? Um desvio para chegar lá onde estava a promessa. Diz Gênesis 16, de 1 a 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar,
Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Vejam, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E o que faz Abraão? Anuiu ao conselho de Sarai. Mais uma vez, ele como líder da casa, né, como chefe, como sacerdote daquele lar, ele deveria estar atento a isso, né? E, e dizer, olha, mulher, Deus fez uma promessa, né, que eu teria uma descendência. Mas ele anuiu, ele concordou, ele compactuou com esse conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, ela já estava esperando o cumprimento dessa promessa há bastante tempo. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Não demorou muito as consequências, né? Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Lava as minhas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Vejam, 3 pessoas envolvidas num desastroso plano carnal de Sara para tentar fazer o papel de Deus, né? Ela não conseguiu aguardar o tempo de cumprimento da promessa e resolveu com as suas próprias mãos. Ela sofreu consequências amargas, a serva também sofreu consequências e o próprio Abraão também. Imagina o conflito nesta casa, né? Então, quando Sara tenta agir como Deus, ela está utilizando esquemas humanos, estratégias humanas. Não confiou de que o plano de Deus ia se cumprir. Então, Abraão deveria ter rejeitado esse plano, porque ele exercia o papel de sacerdote. Provavelmente também a esperança de Sara nessa altura, né, depois de mais de 10 anos, a esperança dela provavelmente já estava se desfazendo. Mas vejam que mesmo Sara tomando as rédeas ali da situação e todos os 3 sofrendo a consequência daquele ato, Deus também expressa a sua graça extrema com todos. E é o que a gente pode perceber no desenrolar dos fatos daí para diante. Quando Ismael, que é o filho da serva, nasceu, Abrão tinha 86 anos. Então, até ali, Sara havia se comportado mal neste aspecto. Daqui a pouco nós vamos ver que em outras áreas ela continuou firme. Mas, como nós, né, nós sempre temos áreas em que nós temos mais dificuldade. E por isso nós precisamos aprender a não querer ser como Deus. Lembram, quando nós estudamos os atributos incomunicáveis? O objetivo era exatamente esse. Era saber quais os atributos que só Deus possui, para nós termos o aprendizado de que jamais vamos ser onipotentes, onipresentes, oniscientes. Esses atributos pertencem tão somente ao Senhor. E por isso nós estudamos também os atributos comunicáveis, para aprender quais os atributos Deus compartilha conosco. E ainda assim, mesmo compartilhado conosco, nós precisamos caminhar no processo de santificação para que esses atributos sejam desenvolvidos e aperfeiçoados em nossas vidas. E aqui nós tínhamos uma coisa bem certa, né? Bem clara, um tempo de espera da promessa. A promessa já havia sido dada a Abraão. E quando nós continuamos andando no texto,
nós vamos ver também que num determinado momento, Deus estabelece um sinal da aliança, que foi a circuncisão. Ismael já havia nascido. E neste momento, então, Deus troca o nome de Sarai para Sara, e ela tinha 90 anos. Olha o tempo. Quando nós começamos, ela tinha 65. Quando a palavra de Deus menciona pela primeira vez, ela tinha 65. Aqui ela já está com 90. Deus troca, então, o nome de Sarai para Sara. Revela, então, neste momento, que Sara teria um filho, Isaque. E estabelece também o tempo. Vejam, de 65 para 90. Façam as contas para vocês verem quanto tempo é. De fato, aos nossos olhos, é um tempo enorme. Mas, se Deus permitiu e se Deus estabeleceu dessa forma, ele tinha um propósito para trabalhar na vida de Sara, para trabalhar na vida de Abraão, para trabalhar na vida da serva, para trabalhar também depois, posteriormente, em Ismael, Isaque. Vejam o que diz o texto, Gênesis 17, de 15 a 21. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Vejam no 16. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. No 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para sua descendência. E Abraão, então, intercede por Ismael, porque Ismael também era filho dele, apesar de ser da escrava, mas era filho. Mas Deus fala: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Mas no 21, Deus fala: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Vejam, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Nós podemos tentar agir humanamente, mas quando Deus estabelece um plano, quando Deus estabelece uma promessa para as nossas vidas, o melhor que nós temos a fazer é pedir a Ele que nos ajude a aguardar o tempo de espera, para que nesse tempo de espera Ele desenvolva em nós a confiança, a fé inabalável. E nós precisamos pedir isso a todo instante. Porque a nossa fé, ela pode vacilar, e ela vacila em determinados momentos. Por isso nós temos que estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Então, quando nós fazemos como Sara, quando nós tentamos resolver as coisas do nosso modo, o que acontece é uma colheita de consequências amargas, não apenas para nós, mas também para os que estão ao nosso redor. Viram? As consequências amargas foram para os três. Depois nós vamos ver que Ismael também sofre as consequências disso. Então, o que nós precisamos aprender com Sara, neste episódio, é que nós precisamos crer que se Deus estabeleceu uma promessa para as nossas vidas, nós podemos confiar nessa promessa, porque Ele é fiel. Nós já estudamos esse atributo do Senhor. Ele é fiel. E nenhuma das promessas que Ele faz, Ele deixa de cumprir. Vejam que em Gênesis 18, de 9 a 15, eu também não vou ler todo o texto, porque a gente não teria tempo, mas eu vou passar para vocês meditarem nesses textos. Esse texto diz o seguinte: então lhe perguntaram, quando Abraão é visitado por Deus e por dois anjos, então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. No versículo 10, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando. E ela, diz a palavra, né, que ela riu-se no íntimo, porque ela e Abraão já eram avançados na idade, né? E ela riu. E aqui nós vamos perceber outro atributo do Senhor, porque ela estava
atrás, ela não estava lá, visível no ambiente. E o Senhor disse para Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. E no versículo 15, diz o seguinte: então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Vejam, nós aprendemos que Deus é onisciente. A palavra nem chegou à boca ainda e ele já o sabe. Então, veja que a palavra diz que ela não deu uma gargalhada, ela não riu visivelmente para as pessoas, ela riu-se no seu íntimo. Mas o Senhor conhecia o íntimo de Sara e conhece o nosso íntimo. A gente pode até disfarçar, a gente pode até ter a aparência de algo que não corresponde com o nosso íntimo, mas o Senhor conhece. Lembram do cântico que nós compartilhamos? Comigo estás. A presença do Senhor está conosco o tempo todo, porque também é um outro atributo, onipresença, um atributo incomunicável. E vejam que mesmo neste cenário de tantos conflitos na casa de Sara e de Abraão, nós vimos, né, que provavelmente ela enfrentou anos de sofrimento, de frustração, mas lá em Josué 24, de 2 a 3, a gente encontra também uma raiz para isso. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram também da além Eufrates e serviram a outros deuses. Veja que o pai de Abraão serviu a outros deuses, mas a palavra do Senhor diz: eu, porém, tomei Abraão, vosso pai. Deus alcançou Abraão e tirou ele daquele contexto, né, de servir outros deuses, de adorar outros deuses. E provavelmente Abraão escutou a palavra, as escrituras de alguém de seus antepassados, porque o pai dele, a palavra de Deus registra que serviu a outros deuses. Então, veja que nós podemos ver claramente na história de Sara um contraste entre a perspectiva humana versus a perspectiva de Deus. A solução humana versus o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. Se Sara tivesse olhado apenas para a promessa, apenas para a perspectiva do Senhor, certamente ela não teria carregado um fardo tão pesado quanto ela carregou, de ter todo aquele conflito com a serva, com o próprio esposo. Mas Sara tinha um papel muito importante no chamado de Abraão. Sara tinha um propósito. Ela seria, através dela, a mãe de muitos, a mãe de muitas nações. E vejam que o cumprimento da promessa ocorre quando esgotada toda a possibilidade humana. Ambos estavam avançados de idade, o contexto era de esterilidade e provavelmente Sara já não tinha mais nenhuma razão terrena para ter esperança. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Muitas vezes nós conseguimos encontrar a presença do Senhor nas nossas vidas quando Ele é a única coisa que nós temos. Porque muitas vezes nós gastamos o nosso tempo colocando a nossa esperança em tantas outras coisas que não o Senhor. E às vezes o Senhor precisa tirar tudo de nós para que seja apenas Ele, para que a nossa perspectiva seja apenas a perspectiva do Senhor, para que a nossa esperança seja apenas nele. E geralmente, quando isso acontece, a lição é muito dolorida. Então, quando nós olhamos para a vida de Sara e estudamos todas essas consequências, a palavra de Deus não deixa nada registrado à toa. E certamente é para nos ensinar a esperarmos com segurança, com fé, naquele que é fiel para cumprir
os propósitos dele para a nossa vida. Então, vejam, Hebreus 11:11 nos mostra que, apesar de todos esses conflitos, apesar de todo esse vacilo da fé, Hebreus 11:11 registra: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da idade, pois teve por fiel aquele que ali havia feito a promessa. Vejam que esse aqui é o registro da galeria dos patriarcas. Tem apenas duas mulheres aqui, uma delas é Sara. E Hebreus registra que ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mas vejam que foi preciso chegar ao esgotamento de todas as perspectivas humanas. Vejam Romanos 4:18-21, que diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. E por que a palavra diz que ele esperou contra a esperança? Porque na ótica humana não havia razão para ter esperança. Ele já era idoso, Sara idosa, estéril, mas ele creu naquele que havia feito a promessa. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o contexto, ele olhou para aquele que havia feito a promessa. No versículo 20, a palavra diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Apenas pela fé. É a fé que gera a esperança, e a esperança, perseverança, e assim nós vamos caminhando na presença do Senhor. Vejam que o caráter de Sara foi forjado de uma forma dolorida, através de toda essa situação, porque não adiantou o esforço humano, a tentativa do esforço humano de Sara tentar resolver a situação. É um desastre, foi um desastre, né? Mas Deus tinha um propósito até nisso, para ensiná-la a depender exclusivamente daquele que fez a promessa. Então, é o contraste entre o esforço humano e a graça divina. E nós continuamos nesse contexto. Nós não precisamos fazer esforço algum para ver cumprido na nossa vida a maior de todas as promessas, que é a vitória da morte na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo, porque é pela graça. Nós não precisamos fazer esforço algum para isso. É pela graça de Deus sendo derramada nos nossos corações. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz que tem esse poder, porque Jesus venceu a morte, porque ele ressuscitou, por amor a mim e a cada uma de vocês. Então, nós precisamos aprender com Sara também a esperar contra qualquer esperança humana, porque a nossa esperança precisa estar firmada na rocha, que é Cristo. Ao invés de eu olhar para todo o ambiente de esterilidade em volta de mim, em qualquer área, né? Esterilidade aqui, entenda-se, não apenas a do útero, mas qualquer situação estéril, qualquer deserto, ao invés de eu olhar para ele, eu preciso olhar para o Deus da promessa, porque ele é fiel e ele cumpre as promessas na minha vida, na sua vida, na minha casa e na casa de cada um de vocês. E nós precisamos refletir, como sempre nós temos feito ao final de cada estudo. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida no tempo de espera? Porque certamente, se você não estiver passando por um tempo de espera, mais cedo ou mais tarde, você vai passar. E eu também. Normalmente, existe um tempo de espera. E nós precisamos aprender aos pés do Senhor, rendidas aos pés do Senhor, pedindo a Ele que conceda graça a cada dia, para que nós não murmuremos, não duvidemos, né? Mas sejamos gratas, porque Ele quer nos ensinar nesse tempo de espera. Como que nós temos enfrentado o tempo da promessa, o tempo do cumprimento da promessa?
Nós estamos olhando para os lados e pensando, não, é muito improvável que isso aconteça. Mas o Senhor, Ele é o Deus dos improváveis, porque Ele não precisa de probabilidade alguma, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, sobre todas as coisas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Foi Ele quem trouxe a ordem ao caos. Foi Ele quem criou do nada. E a mim e a você, Ele criou da forma maravilhosa como nós já estudamos. E Ele quer para mim e para você que nós estejamos sendo aperfeiçoadas a cada instante no tempo da espera. Que Ele possa abençoar ricamente a vida de vocês, para que nós possamos olhar para a vida de Sara e aprendermos com ela.